pessoal, como vão? Tudo bem? Estamos aqui de volta agora para falarmos sobre a evolução da sociedade. Então, nós vamos entrar agora efetivamente nos temas específicos, divididos lá em três grandes blocos, né? Vamos trabalhar primeiramente a sociedade, depois tecnologia e depois inovação, né? E aí juntamos tudo. No tema, então, sociedade, vamos começar a trabalhar, então, o processo de evolução das sociedades e a gente vai tomar como base o processo de comunicação. Preparados? Então, vamos lá! Nós vamos tratar, então, nesta aula, sobre a evolução da sociedade. E eu coloquei aqui algumas figuras, né? É lógico, a primeira delas, efetivamente, trata da evolução da espécie humana, né? Segundo a teoria da evolução de Darwin. E as outras são brincadeiras, né, que provêm desta primeira, né? O mundo ficando cada vez mais gordo, né? Ou então nós estamos indo para o abismo, a evolução humana está indo para o abismo, ou seja, está levando, né, a sociedade para o abismo, ou até mesmo a tecnologia está fazendo com que nós comecemos a nos curvar novamente, né? Como tínhamos ali no processo de evolução dos macacos para o Homo sapiens, né? Então, são brincadeiras, é lógico, né? Que trabalham a evolução humana, a evolução da espécie humana, e que nós queremos dizer aqui é a evolução da sociedade em si. E nós vamos utilizar, né, para trabalhar esse assunto, a evolução baseada no processo de comunicação. Então vamos começar a ver um pouquinho sobre isso. E eu coloco essa figura, né, para que vocês façam o processo de reflexão a respeito dela, né? Aqui nós temos um quadro de um pintor espanhol, o Velázquez, né, que trata daqui, esse quadro, né, ele tem um nome, né, chamado Rendição de Breda, que trata da rendição do comandante holandês perante o espanhol. E é muito interessante, né, esse quadro, porque nós temos nesse primeiro fundo aqui o processo de rendição. Mas agora, observem ao fundo, né, o que acontece. Nós temos ali o fogo, né, nós temos ali a guerra ainda existindo, ou seja, o processo, né, de luta, né, as batalhas ainda sendo travadas a 1 ou 2 quilômetros do que está acontecendo aqui, que é a rendição. Então, o que, que acontece aqui? O que, que nós conseguimos identificar, né? Infelizmente, eles não tinham celulares ali naquela época, né? Então, o processo de comunicação se dava por meio, sei lá, o mais rápido por meio de um cavalo, de um mensageiro, né? Por cavalo, por algum meio de transporte aqui que ultrapassava a capacidade humana, mas mesmo assim não era rápido o suficiente para chegar de maneira instantânea, né, ou de maneira mais rápida até o local. Vejam que nós estamos falando aqui de 1 ou 2 quilômetros, mas imagina só, né, do outro lado da Espanha, né, ou seja, quilômetros e quilômetros depois. Então a gente teve aí dias, semanas, talvez até mais de um mês de guerras inúteis, porque já tinha havido aí o processo de rendição e essa batalha continuou acontecendo, né, ao longo de todo esse tempo. Então vejam como é importante aqui o processo de comunicação. E aqui no que a gente está vendo, o processo de comunicação, ele acontecia, então a velocidade, né, do meio de comunicação aqui, ele está baseado na velocidade aqui do animal, né, do cavalo, ou de um barco, ou alguma coisa nesse sentido, né? E por que nós estamos tomando como base a comunicação? Porque
efetivamente, a gente pode dizer que a comunicação dentro de uma sociedade, dentro da sociedade, ela funciona como um sistema nervoso, né? É ela que efetivamente transmite e envia mensagens ao longo de todo o corpo social, e influencia, né, efetivamente, de modo radical a sociedade. Então, por isso que nós vamos trabalhar a comunicação e vamos verificar ali o processo de evolução, né, por meio desse processo de comunicação. Muito bem. Há pelo menos uns 500 mil anos, né, o homem está na Terra. Existem estudos que dizem um pouco menos, outros um pouco mais, mas na média a gente pode dizer que o homem está sobre a Terra em torno de 500 mil anos. Muito bem. Se a gente levar isso em consideração, a gente vai ver desses 500 anos, 99% desse tempo não teve muita alteração. Os seres humanos, né, criaram algumas ferramentas, armas, pintaram algumas paredes, cavernas, plantaram e colheram, né, desenvolveram aí o processo de fala, mas efetivamente nós não tivemos muita evolução. Foi só nos últimos 5 mil anos, ou seja, 1% de todo esse período do homem sobre a Terra, que a evolução conseguiu uma evolução mais extraordinária, né? Criou civilizações brilhantes. E por que disso? Né? Por que que só esse 1% efetivamente nós conseguimos algum desenvolvimento, e um desenvolvimento a gente pode até chamar de um pouco mais exponencial, né? Ah, o título desse slide nos diz: a invenção da escrita, né? Então foi, né, aproximadamente há 4 mil anos antes de Cristo, isso então vai dar de 5 a 6 mil anos atrás, né, é que nós tivemos aí a invenção da escrita lá nos Sumérios e um pouco depois lá com os egípcios, né, os hieroglifos, é que nós tivemos efetivamente o registro ou a formalização dos registros, porque até esse momento, né, como era a transmissão de conhecimento? Era de pai para filho, né, de chefe para tribo, de sábios para aprendizes, mas tudo feito de maneira verbal, né? Então, as pessoas mais idosas, as pessoas que viviam mais, elas detinham uma gama maior de conhecimento e elas estavam incumbidas de passar esse conhecimento para gerações futuras. Só que acontecia o seguinte, né? Então eu tinha lá determinadas comunidades, sociedades que tinham uma certa evolução ao longo do tempo, mas acontecia muitas guerras entre tribos, entre sociedades, entre comunidades. E o que acontecia, né, nessas guerras, né, nessas batalhas, nesses afrontes, né? Nesse afrontamento entre uma e outra civilização, entre uma e outra tribo e uma e outra cultura ali, havia a extinção da derrotada. Então, a maneira de uma tribo, né, fazer preponderar, né, o seu modus operandi, vamos falar assim, a sua cultura, né, o seu modo de vida, era extinguindo completamente a cultura da tribo que era dominada. Então, todo aquele conhecimento, né, que era fazia parte, né, daquela tribo, daquela cultura, ele era extinto, matavam os anciões, efetivamente, só as mulheres e as crianças que eram deixados vivos, né, para justamente servir de escravos e mão de obra barata, né, no caso ali. Eh, mas vejam, é a única maneira de você dominar uma determinada cultura, é você extinguir todo o processo e todo o resquício cultural
que essa outra cultura tinha. Desculpe. Então, foi só a partir da invenção da escrita e que isso começou a mudar. Então, mesmo havendo uma batalha, uma guerra, né, que uma determinada cultura sobrepujava, se estabelecia sobre uma outra, os escritos, né, eles permaneciam, né, principalmente nas rochas, nas paredes, e depois na argila, no papiro, pergaminhos, etc. Eles ainda permaneciam. Então, uma determinada geração, ela não partia mais do zero, ela partia do conhecimento adquirido até aquela geração específica e ela evoluía. Então, com isso, ela começou a ter o que? Um processo de evolução cada vez maior. Né? Nós fomos só agregando conhecimento, agregando informações, agregando, no caso, conhecimento a uma determinada cultura, uma determinada sociedade. Então, a gente pode dizer que se efetivamente o processo de comunicação ela é o sistema nervoso, a gente pode dizer que a escrita é a espinha dorsal da sociedade. É ela que efetivamente guia e formaliza todo o processo de evolução. E aí, né, na linha do tempo, a gente pode perceber que um outro grande salto aconteceu na história humana há um pouco mais de 500 anos atrás, né? Quase 600 anos atrás, que foi a invenção não, mas a sistematização, né, da tipografia por Gutenberg. Esse que vocês veem na foto aí é o Gutenberg. Em 1445, ele promoveu a sistematização. Por que sistematização e não invenção, né, da prensa? Porque a prensa já tinha sido inventada há algum tempo atrás, no século XII, aproximadamente, lá na China. O que ele fez, basicamente, foi sistematizar esse processo, né? Então, ele bolou ali um jeito de produzir em série, entre aspas, aí é lógico, né? As prensas, né? Ou seja, a tipografia, ela começa, então, a ser um produto, né, que eventualmente sociedades, cidades, pessoas poderiam agora adquirir. E com isso, né, a produção, né, de livros, ou seja, a produção de textos, a produção do conhecimento começa a se desenvolver um pouco mais rápido, muito mais rápido, né? É, até 500 anos, ou seja, até antes da escrita, o que se conseguiu? Desvendou a Terra, desenvolveu máquinas, toda a ciência moderna, essas bases sólidas da ciência moderna, alguns mistérios do universo tinham sido descobertos, mas a partir da invenção da tipografia, eu começo a ter um processo de evolução, né? Ou seja, um salto evolucionário bastante grande, né? A tipografia, então, acelerou ainda mais a velocidade da história. E se nós ainda andarmos um pouquinho mais aí na linha do tempo, nós vamos ver que uns 150 para 200 anos aproximadamente, entre 150 e 200 anos, a gente vai ver que efetivamente a comunicação e a eletricidade se juntam em dois fatos principais, na verdade, três fatos principais, que o primeiro deles é a invenção do telégrafo eletrônico, né, por Samuel Morse. Então, vocês veem aí a foto do Samuel Morse demonstrando o telégrafo eletrônico. Então, nesse momento, né, o homem passa a transmitir a informação à velocidade da eletricidade. Alguns anos mais tarde, em 1876, Graham Bell, então agora transmite
a primeira mensagem de voz também, né, seguindo aí muitos princípios de Samuel Morse, né, que é a transmissão da voz por meio de cabos, né, de cobre. O homem então passou a transmitir a informação, ou seja, agora na voz, à velocidade da eletricidade. A gente pode dizer até que é a velocidade da luz, né? Ou seja, quase que instantaneamente. Bastava agora ter um fio ligando uma cidade à outra, para daí sim se ter essa comunicação. E aí, algum tempo depois, né, especificamente em 1888, Hertz demonstrou que através de ondas eletromagnéticas poderia se transmitir de um ponto a outro sem fio. E pegando essa ideia de Hertz, o Marconi, né, ele lá na Itália desenvolveu um aparelho, né, que ficou conhecido como rádio, né? Desenvolveu o rádio e aí começou a ser possível a transmissão sem fio de mensagens, né? Em 1901, em 12 de dezembro de 1901, o Marconi ele fez uma demonstração do seu aparelho e ele passou a primeira mensagem entre continente. Ele transmitiu uma mensagem da Inglaterra ao Canadá. E aí, né, depois desse feito, né, e principalmente depois da Primeira Guerra Mundial, as emissoras de rádio se multiplicaram, né, e as mensagens começaram a ser passadas de uma maneira muito mais rápidas, né, para as pessoas. E esse fato impulsionou um outro desenvolvimento que também, olha só que interessante, né? Foi realizado por etapas, né? O primeiro, né, foi o Paul Nipkow, que ele conseguiu provar a persistência de sinais luminosos na retina, isso em 1888. Essa ideia foi retomada em 1923, quando Vladimir Snorsky conseguiu tecnologia, né, suficiente para daí sim realizar um processo de bombardeamento de elétrons em um tubo de vidro. E aí, efetivamente, todas essas ideias do Nipkow, né, de persistência de sinais luminosos, eles foram então implementadas e surgiu ali o primeiro aparelho chamado de iconoscópio, que é um gênesis aí, vamos falar assim, das TVs, né? Aquelas TVs ainda de tubo, né? de raios catódicos ainda, e o grande salto foi depois da Segunda Guerra Mundial, que não só esse produto em si, mas principalmente as estações transmissoras e televisivas, né, de produtoras, né, de TV, começaram a se multiplicar em grande número. Mas até aí, o que acontecia, né? Você tinha uma abrangência, você tinha as torres de transmissão e você tinha uma abrangência, né? Mas eu já tenho a transmissão, né, na velocidade da luz e também em imagem, né? Essa basicamente dá uma ideia, né, para vocês de como que foi a evolução e como que nós trabalhamos o processo de velocidade da transmissão. Um outro aspecto, né, que aí a gente vai ter que voltar novamente na linha do tempo e trabalharmos, é o processo de difusão dessas informações, né? Então, os primórdios, principalmente do processo de internacionalização, porque uma coisa é transmitir as mensagens localmente, o outro é o processo de internacionalização, ou seja, você abranger uma área maior nesse processo de transmissão. O primeiro, os primórdios do processo de internacionalização, a gente tem ali com os viajantes ocasionais, principalmente os mercadores, né? Os mercadores que iam de região em região, eles efetivamente eram os grandes disseminadores da informação.
eram eles que, eventualmente, por meio de pagamento, levavam uma mensagem de um local para o outro, né? E até mesmo gratuitamente, apenas com aquele intuito de difusão da informação, né? Então, aquelas pessoas que tinham mais informação, né, conseguiam vender mais os seus produtos e assim eles conseguiam, né, uma maior lucro, um maior estabelecimento ali dos seus comércios, né, da sua forma de vida. Em seguida, né, até mesmo para um estabelecimento do seu poderio, da sua cultura, né, do seu poder, os impérios começaram a desenvolver linhas de comunicação formais entre o poder central e as várias unidades, né, cidades, vilas, né, os estados e assim por diante. Nesse aspecto, né, começaram a surgir algumas linhas que a gente pode dizer que são as primeiras linhas de correios, né? Ou seja, eh, seriam formas de você transmitir uma mensagem formal, né, eh, do, 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 do superior para aqueles que vão cumprir aquela determinada ordem. E isso, tanto os egípcios quanto os persas, os chineses, os romanos, eles fizeram muito bem isso, né? No caso específico dos romanos, eh, a linha de correio que chamava-se cursos públicos, né? Vocês veem aqui embaixo uma imagem onde você tinha realmente uma pequena estrada feita tradicionalmente de pedras, né? Aonde pequenas carruagens, né, fechadas poderiam transitar ali e as mensagens vinham ali dentro, né? Então você tinha esses cursos públicos, chegou-se a mais de 80 mil quilômetros de cursos públicos no auge do Império Romano. E aproximadamente ali de 20 em 20 quilômetros, né, nós tínhamos aquelas paradas, até mesmo para o cavalo tomar uma aguinha, né, se refrescar, o pessoal descansar e continuar a viagem. Então, eram chamados de mâncio, né? Os mâncios, então, eram as paradas, né, dentro desses cursos públicos que haviam. Então, vejam que chegou a mais de 80 mil quilômetros. E com a sua queda, a queda do Império Romano, todo essa linha de comunicação ela foi desfeita, né? Só que o que acontece? Neste período onde o Império Romano dominava, né, toda essa fatia, todo esse pedaço ali de mundo, vamos falar assim, ele estabeleceu, né, uma imposição ali, principalmente a imposição da língua latina. O latim, né, ele era a língua de comunicação entre o poder central e o poder executante, né, as cidades, os estados. Ele tinha, mesmo o latim, né, ele tinha ali algumas variações, algumas regionalidades, que depois ele deu então origem às diversas línguas latinas. Então, o inglês, o francês, o próprio italiano, o próprio espanhol, são variações, regionalizações do latim. E os idiomas regionais eram falados em casas, nas ruas, né? Nas ciências, principalmente, o latim, né, o formal ali, os tratados formais, eram realizados em latim simples, em latim original, né? Já os idiomas regionais, né, as variações do latim, eram falados nas ruas, nas casas, e olha só que interessante, né? Com o processo de disseminação, né, da forma de publicar um livro, ou seja, eh, dos, dos tipógrafos ali, né, da tipografia em si,
das máquinas, então qualquer pessoa podia, tendo dinheiro, é lógico, né, podia comprar uma máquina de tipografia e começar a produzir os seus próprios textos, né? E veja só que interessante, o livro impresso, né, em latim, eh, principalmente para tratados formais, ele poderia ser lido em diversos países. Mas, olha só que interessante, né? Eh, com o passar do tempo, né? Com o passar do tempo, e principalmente no Renascimento e as grandes navegações, a própria tipografia que difundiu o latim de uma maneira bastante ampla, principalmente nas ciências, ela também o matou. Por quê? Aquela regionalidade, aquelas cidades, né, que falavam, eles começaram então a também poder publicar, só que eles não publicavam em latim, publicavam na língua que as pessoas estavam habituadas naquela determinada região. E com isso, né, o processo de regionalização foi crescendo e criando peso, né? E com isso surgiram aí as línguas latinas, né? E o correio moderno, né, surge lá no mercantilismo, né, no renascimento do comércio na Europa, principalmente por serviços particulares, né? Então eram empresas que faziam, né, o transporte de mercadorias e as cartas e correspondência, de uma forma geral, passam a ser uma das mercadorias que elas fazem então esse trânsito. Então, o intercâmbio de informações em toda a Europa fica a cargo dos navios, cartas, livros e assim por diante, né? E um pouco mais à frente, agora lá em 1866, né, começa o processo de internacionalização das comunicações com o surgimento do telégrafo, né, e começa a se expandir por toda a Terra. Em 1866 é feita a primeira ligação entre a Europa e a América. Em 1174, o Brasil também se ligou a essa rede mundial aí, e em até 1900 o mundo todo já estava interligado pelos telégrafos, né? Então ainda era uma comunicação bem incipiente, mas era um processo de comunicação muito rápido. Os jornais então começaram a receber notícias do mundo todo à velocidade da eletricidade. E aí surgiram as agências, né, de notícias. Então vejam que a Havas, né, surge em 1835, a Associated Press em 1848 e a Reuters, que hoje em dia ainda existe, todas existem, né, mas a Reuters é muito forte ainda nessa disseminação, internacionalização da comunicação. Ela surge em 1849. E vejam que interessante, quem é que financiava efetivamente a passagem de cabos submarinos, né, que interligavam um continente a outro? As agências de notícia. Por quê? Porque em dominando o meio, dominavam também a mensagem. Consequentemente, elas começaram a ganhar sobre isso. Então, para você receber determinadas informações, você tinha que pagar. Então, os jornais pagavam uma taxa para essas agências para receber informações atualizadas. Então, se tornou, já naquela época, um grande negócio, né? O rádio e a TV ficam então ainda mesmo inventados, em 1945, né, 50, etc. Eles ainda já passam a existir, mas eles ficam limitados, né, até o surgimento dos satélites, né. O primeiro satélite ele foi colocado em órbita, ele chamava-se Sputnik, pela Rússia em 4 de outubro de 1957. E aí, na corrida, né, espacial, os americanos colocam também o seu primeiro satélite, o Score 1, ou Score 1, né, em 18 de dezembro de 58. E aí, em 69, né, na verdade um pouco depois, né, de 58, começa a surgir uma rede de comunicação
internacional chamada Intelsat, e o Brasil se liga a essa rede em 1969. Então, essa revista aqui, Veja, ela mostra que o Brasil, né, agora está conectado ao mundo. E vejam, interessante, os satélites, eles passam então a fazer um processo de comunicação em massa para interpessoal. Eles começam a possibilitar a comunicação interpessoal, e esse que vai ser o ganho dos satélites, né? Não só para transmitir uma informação entre uma retransmissora e outra, né? Não só para transmitir uma informação de forma única para todo mundo, mas eles começam então a trabalhar a ideia de você poder utilizar esse canal de satélite para a comunicação pessoal, que aí surge então, que nós conhecemos, né, como, não sei se vocês conhecem, já ouviram falar, DDI, né, Descagem Direta Internacional. Era caríssima quando surgiu, mas era a partir do Intelsat ali, ou seja, por meio da comunicação de satélite, você podia então ligar, né, de um local para outro país, de um país para outro país. As ligações eram caríssimas, né, mas você conseguia, por meio agora de satélite, fazer essa comunicação. Com isso, os processos foram se intensificando, né? A criação do rádio, depois da TV e depois do telefone, aí a junção desses elementos, né? Então a gente passa a ter então uma comunicação por meio de multimeios, né? Multimeios, né? A comunicação multimeios ou multimídia, é, vamos falar, o start disso tudo ocorreu com o advento da internet. Então a internet ela foi a fagulha, né, vamos falar assim, foi o ponto de desenvolvimento da comunicação multimídia. Depois, com o advento dos celulares, a junção da internet com o celular, a produção que a gente fala de informação, né? Passa de uma informação de massa para uma informação pessoal, com o advento da internet, e depois, com a junção dessas novas tecnologias, ao processo de interatividade, você escolher o que você vai assistir, o que você vai ver nesse momento, e mais, né? Com a junção, principalmente da internet com os celulares, você começa a ter a possibilidade de ser o seu próprio produtor, o produtor da sua informação. Então, a produção pessoal começa, então, a ser viável, né? Então, adventos como o Facebook, né? Eles começam, então, a gerar essa possibilidade, você ser, então, o produtor da informação e, ao mesmo tempo, consumir a informação de diversas formas. Então, você, como parte do processo, ativamente, em frações de segundos, uma notícia pode se espalhar pelo mundo todo. E aqui a gente vê um gráfico, né, do processo de adoção de algumas tecnologias na linha do tempo. Então, a gente pode ver esse primeiro, começando lá em 1900, que é o rádio, né? E como que ele foi, então, desculpe, o telefone, né? Ele começou em 1900 o telefone, ele como que foi a adoção dele na linha do tempo. Ele demorou mais de 60 anos aí, 70 anos, para atingir mais de 80% da população. Enquanto que o rádio, né, mesmo desenvolvendo lá em 1900, mas ele só começa a existir quando o número de radiotransmissoras, né, de retransmissão, começa a existir depois da Primeira Guerra Mundial, em torno de 1920. Então, olha só que ele precisou ali de um pouco menos de tempo, né, mais ou menos ali de uns 20 anos aproximadamente,
30 anos para atingir 80% da população. A mesma coisa acontece com os computadores, né, que só com o advento da computação pessoal, né, na década de 80, é que se começa a ter uma curva exponencial de adoção. Até essa data, né, você tem ali uma utilização muito limitada, principalmente pelo custo, né, de se ter. Vejam também a TV a cores, né? Ela passa a existir a partir de 1960 e rapidamente, em torno de 15 anos, já atinge mais de 80% da população. Agora, os saltos exponenciais acontecem agora, recentemente, principalmente com o telefone celular, com a internet, com aplicativos, né? A gente tem hoje aplicativos que chegam a 80%, 90% das pessoas, da população, em menos de um ano, né? Então vejam como que a velocidade ela está se intensificando na forma de disseminação da informação como um todo. E a sociedade da informação global, cada vez mais a gente vê essa junção entre virtualidade e realidade, né? Cada vez mais simulações, cada vez mais a possibilidade de você utilizar recursos tecnológicos para realizar atividades que antigamente só fisicamente, como por exemplo passear pelo Louvre, né, o museu na França, né? Hoje você pode fazer um tour gratuitamente por meio da tecnologia, né, usando o processo de virtualidade, de realidade virtual. Cada vez mais, né, a privacidade de informações a gente tem um compromisso, né, com o avanço das tecnologias, cada vez mais nós ficamos expostos, né? Cada vez mais temos que nos ater a que tipo de informação vamos consumir e a que custo essa informação é nos fornecida. Nem sempre uma informação ela é 100% gratuita, muito pelo contrário, né? A informação que nos é dada gratuitamente, certamente alguém vai pagar essa conta, né? E esse pagamento, como vai ser feito? E diante dessas revoluções, diante disso tudo, a pergunta que fica aqui, né? Como será o futuro próximo, né? Como será a nossa realidade em poucos tempos, em poucos anos aí? Obrigado, pessoal. Essa foi a nossa segunda aula, né? A evolução da sociedade, tomando como base o processo de evolução. Nos vemos na próxima aula. Tchau!